Começando agora mais um episódio do podcast Marcados. Estamos no 6º episódio. Hoje estou aqui com uma pessoa que há algum tempo eu quero conversar um pouco. Eu vou apresentar para vocês aqui nos meus slides. Então vamos lá, o meu convidado, ele cofundou com a Laís Coma o Estúdio Arco. Depois o Estúdio Arco fundiu com o Estúdio Grade e deu origem ao Polar. Hoje eles têm 5 prêmios na final do LED Awards. Esse meu convidado, ele também já trabalhou com marcas como YouTube, Ambev, Rede Globo, Natura, Itaú. Hoje ele busca projetos multidisciplinares. Ele gosta de trabalhar com identidade visual, com comunicação, motion graphics e tipografia. Fala, Ronaldo, tudo bom aí, cara? André, tudo certo? Cara, eu vou começar aqui agradecendo pelo convite de poder participar do podcast Marcados. Você sabe como a gente se trombou ali no meio do Instagram, estava acompanhando o seu conteúdo e tudo mais, e uma honra poder participar aí. Pô, que isso, cara. Você me deixa até sem graça, assim. Eu quero começar já deixando claro que eu sou um fãzaço do seu trabalho. Eu já acompanho o seu trabalho desde a época do Estúdio Arco. E hoje, eu falei isso para você em off, mas eu considero o Estúdio Polar, acho que o estúdio mais expoente no cenário atual de design no Brasil. E, cara, eu já quero começar, porque a gente tem um amigo em comum, né? Que é o Marcelo Siqueira. E, cara, quando eu conheci o Marcelo, falei para ele, falei assim, cara, eu conheço o seu nome de algum lugar. Que projeto que você fez? Que eu conheço algum projeto seu, não sei o quê. Aí a gente começou a conversar e ele falou do pôster, né? Aquele pôster que vocês fizeram com plástico bolha, exatamente, do museu. Qual que era o concurso? Desculpa. Aquele cartaz, né? O concurso do cartaz para o prêmio, eles fazem todo ano, né? Eles fazem um concurso para fazer um cartaz que depois vai derivar para a identidade da edição. E aí a gente fez junto, na época era Estúdio Arco ainda, era eu e Laís, e a gente se juntou com ele para fazer essa proposta, e foi muito feliz, assim, no resultado, né? Tem até um aqui, inclusive. Nossa, então pega aí. Porque, cara, quando eu conheci o Marcelo, tipo, olha só, olha isso, gente. Isso é muito da hora. Isso é muito da hora. Olha só. Foda demais, cara. Foda demais. E foi assim que eu conheci o Marcelo, cara. Eu cheguei pra ele, tipo, abandou. Eu falei assim, foi você que fez o projeto lá, né, do cartaz com plástico bolha. Ele falou, fui eu. Eu falei assim, pô, cara, eu sou seu fã, não sei o quê. Foi engraçado. Foi assim que a gente conversou pela primeira vez. E então, você, assim, por mais que o Estúdio Polar esteja evoluindo muito rápido, né? Acho que vocês têm pouco mais de um ano. Você já está aí na jornada há um tempinho aí. Então eu queria saber, cara, como é que foi, da onde veio, como você começou, né? Eu sei só da sua carreira só a partir do Estúdio Arco, mas queria saber como que começou mesmo, tipo, o que você estudou, de onde que você deu seus primeiros passos na carreira profissional. Boa, beleza. Eu vou ir contando aqui, talvez aí você me interrompa qualquer coisa, mas fica à vontade. Foi uma passagem bem rápida, assim, mas eu estudei design com foco em comunicação visual na SPM, aqui em São Paulo, e aí o curso, ele já tem esse nome, né, com foco em marketing e comunicação visual, se não me engano, que já diz muito sobre o curso, que ele é muito voltado para o design comercial, assim, de alguma forma, né? Então, assim, a gente vê outros cursos que tem design industrial, tem alguns que abordam uma grade meio mista, né? E aí esse curso é muito voltado para a parte comercial, então foi bem interessante, assim, poder aprender isso logo desde o início. Então eles davam muita noção de mercado, e, enfim, de alguma forma deu para trazer bastante coisa de lá. E aí, durante a faculdade, eu comecei a estagiar, fiz um estágio dentro da faculdade, e aí logo depois
meu primeiro estágio foi na Dragon Rouge, né, que é uma agência de design também multinacional, que aqui em São Paulo tem uma equipe bem enxuta, e aí eu fiquei um tempinho lá. Logo depois fui para Future Brand, e aí ainda como estagiário. Aí eu fiquei também mais um pouquinho de tempo lá, na equipe de embalagem, né? Então, lá eu aprendi, assim, a fazer arte final de barrinha, de bolacha, Nesfit, enfim, Uhum, todas essas marcas de super de gôndola, assim, eu uhum. estava trabalhando lá fazendo, enfim, toda a parte gráfica, a parte da tabela nutricional, tudo Sim, isso, né? sim. Foi muito A tipografia na 4 pontos, né? 4.5. exato. E aqueles crimes tipográficos, né, de Sim, condensar a tipografia para caber mais sim, texto sim, ali. sim. Então foi bem legal, assim, essa experiência de poder... Cara, ali é um lugar que, assim, você tem essa informação, precisa entrar, precisa estar legível, precisa estar de acordo com as regras, com as leis lá do mercado e tudo Uhum. mais. Então, foi interessante ter essa passagem. E aí, depois disso, eu fui para Interbrand, ainda como estagiário também. E aí eu fiquei lá 2 anos, eu fiquei 2 meses como estagiário, e aí já logo fui efetivado, estava ali entre o terceiro e o último ano da faculdade, e aí eu fiz o último ano da faculdade já trabalhando full time lá na Interbrand, na equipe de marca mesmo, e aí que eu comecei a ter mais contato com, enfim, desenvolvimento de identidade visual, também de embalagem, né, que eles fazem lá, ambientação, enfim, tive contato com algumas áreas ali dentro, e aí durante a Interbrand e o final da faculdade, eu e Laís, a gente já tinha muito essa vontade, assim, de ter o estúdio próprio, então a gente correu atrás disso e foi, enfim, aos poucos, de forma paralela, assim, né, fazendo um trabalho aqui, um trabalho ali, e aí a coisa vai tomando forma, e aí a gente também teve um período que foi bom, que a gente conseguiu se dedicar bastante a construir muito da marca mesmo, do estúdio, assim, pensar como a gente ia se posicionar e pensar como a gente ia se vender para o mercado durante esse tempo. E aí, aquela história que a gente já sabe de muitas pessoas que trabalham, acaba virando freela ou acaba abrindo o próprio estúdio, vai tocando em paralelo até não dá mais, né? Uhum, uhum. Aquela famosa de não tem mais horário na minha pauta, ou eu É, trabalho ou eu durmo, é. e aí você entende que é a hora de dar o passo, assim, né? Então a gente tinha esse plano de nós dois estávamos trabalhando full time já e tocando no estúdio em paralelo. A gente falou, vamos, um sai, continua, depois o outro sai, e aí a gente consegue se tornar aí esse estúdio mais independente. E aí foi assim que surgiu o Arco, assim, acho que foi muito uma movimentação muito natural, assim, que aconteceu. Uma vontade, cara, muito genuína, assim, de querer fazer os nossos projetos. Acho que todo mundo que tem vontade de ter um estúdio ou ser freelancer sabe esse sentimento, como é que é, e a vontade que você tem, cara, você vai fazer tudo que for necessário ali para isso dar certo, né? Com certeza, cara. Eu lembro que acho que acho que o projeto que mais marcou da época do Estúdio Arco foi o projeto do Estúdio Arco. Tá ligado? Uhum. Tipo, a identidade de vocês, o case do estúdio em si. Eu lembro que, cara, fez bastante sucesso na época, né? Foi bastante veiculado em vários Uhum. lugares e tinha uma construção super interessante também, usando tipografia, que tipo é uma coisa que pessoalmente eu gosto, é um estilo que eu gosto, mas eu não posso evitar de ficar curioso, cara, sobre como que sempre foi para você trabalhar com a sua namorada. Ela é sua namorada hoje, né, Laís? Ainda. Isso. E ela sempre foi sua namorada desde que vocês começaram juntos. Sim, a gente se conheceu na faculdade, e começamos a namorar logo no primeiro ano de Legal. faculdade. E aí, Tipo, desculpa te interromper, mas é porque a minha curiosidade é específica, porque, tipo, eu conheci minha namorada, que eu tô até hoje, no último semestre da faculdade, os dois fazendo TCC, ela, uhum, ela no design de moda e eu fazendo a faculdade de design,
mas a gente se formou junto e, tipo, foi, tipo, aquele semestre de inferno, que acho que todo mundo tá acostumado, de TCC, né? E a gente, tipo, se acostumou, como a gente começou a namorar, tipo, nessa fase, a gente meio que se acostumou a trabalhar juntos. Então a gente Uhum. trabalha muito juntos, né? Muitas vezes no mesmo espaço, não com a mesma coisa, mas eu nunca tivemos um projeto que, tipo, tava os dois atuantes fazendo a mesma coisa, assim, sabe? Uhum. Então, queria saber como é que foi para vocês, quer dizer, assim, aparentemente está dando muito certo, mas como que foi para vocês, né, esse processo? Sim. Putz, acho que foi, cara, assim, foi uma coisa, acho que não tem como explicar muito bem, assim, mas o nosso processo de trabalho e acho que de evolução profissional também coincidiu muito certinho, assim, sabe? E encaixou. E a gente tava meio que no mesmo lugar, com os mesmos objetivos e querendo e tendo a mesma vontade de fazer essas coisas. Então, desde a faculdade, assim, a gente começou a fazer os trabalhos da faculdade juntos, né? Cara, é uma coisa que, assim, pra gente era muito fácil estar junto e trabalhar, e a gente conseguia, assim, fazer essa divisão e trabalhar muito bem junto, e foi inevitável isso ser levado para fora da faculdade. E aí, no finalzinho ali, a gente resolveu dar esse gás, com o TCC também, né? É, a gente trabalhou junto e tudo mais. E por muito tempo, assim, o arco foi só nós dois, né? E a gente se dividia bastante e também trabalhava muito junto em vários projetos. Até no começo do arco, assim, tem uma história que é meio engraçada, assim, que no começo a gente até estava querendo, falando, assim, sobre design estratégico, sobre ter uma pegada mais estratégica, e que no fim a gente entendeu que, putz, a estratégia está embutida ali, e ele tem que falar isso, tá lá. Puta, que Tem da que hora você falar. falar isso, cara. Quando eu comecei a manifesto, tipo, eu não vou, eu não vou agora tentar achar aqui no meu computador, mas tá em algum lugar aqui que o primeiro logo era Manifesto Design Estratégico. Tipo, Esse eu tive a termo, mesma. né? Esse termo, cara, pegou. Porque eu lembro que eu tive até na faculdade mesmo, assim, acho que no último semestre tinha um livro de alguns brasileiros, que o nome do livro é Design Estratégico. Eu não vou lembrar agora o autor, mas era tipo falando de uma agência, que era tipo um estúdio mesmo, e ele, enfim, e aí esse termo ficou. Só que Sim, realmente depois do tempo você vai refletindo, é meio que tipo uma redundância, né? Tipo, não precisa, se tiver, é a mesma coisa. exato, exatamente. E aí, como você disse, né, o nosso primeiro projeto ali que teve uma divulgação maior foi o projeto do próprio estúdio. E aí, na época, a gente estava muito interessado na parte de animação, de tipografia, uma animação mais gráfica. Eu até tenho receio assim de falar que a gente faz animação, porque eu acho que não é às vezes a gente fala fazemos animações. E aí aquele primo lá chega e fala assim: "Ah, mas você faz desenho animado?" É. Não, não é isso, mas não existe um termo. Às vezes eu até falo que é o motion graphic design, sei lá. Não É. sei se não existe, mas falando muito sobre o gráfico de forma animada, né? Então, a gente lançou ali a identidade do estúdio com essa pegada muito forte, assim. Uhum. E aí foi muito louco que muitos projetos vieram por conta disso. Muitos projetos focados em animação. Então, a gente teve a oportunidade no começo, onde era um momento mais difícil, né? Quando a gente vai se falar de abrir uma empresa, de Uhum. procurar clientes, a gente teve essa especialidade de alguma forma que não foi planejada, assim, a gente sempre se propôs a ser multidisciplinar, trabalhar em diversos tipos de projetos, assim, eu de forma alguma quero me especializar 100%, fazer só um tipo de projeto, eu gosto muito de trabalhar com vários formatos, seja em projeto, seja tipo de cliente também. E aí, no começo, foi muito bom, porque a gente teve a oportunidade de trabalhar com outras pessoas que a gente super admirava, fazer, por exemplo, fornecer um motion para o design gráfico de um amigo, de um colega, e foi bem legal, assim, ajudou muito a gente nesse começo. E aí, aos poucos, a gente foi também direcionando os nossos esforços para puxar mais trabalhos de criação gráfica mesmo, e obviamente, né, o motion estaria ali embutido de alguma forma como está até hoje, assim, né, no nosso trabalho.
Cara, eu acho que eu até, tipo, te dando esse feedback externo, já chegou diversas vezes em mim, assim, que vocês, o estúdio de motion, é o estúdio que é bom de motion. Tipo, Uhum, tem essa reputação em volta de vocês, tá ligado? E isso que você falou eu achei muito interessante, né? Porque ainda tentando, falando um pouco do começo, né? Porque eu acho que vocês estão no começo ainda, né? Vocês recomeçaram um começo diferente, mas, né? É um começo, uhum, né? Como o estúdio de vocês tem pouco mais de um ano. Mas eu achei interessante isso que você falou. Utilizar uma disciplina como gancho criativo, digamos assim, né? Como carro-chefe do estúdio, uhum, como vocês utilizaram o Motion, acabou ajudando muito e acelerando o processo de posicionamento e reconhecimento do estúdio de vocês. exato. É isso. Isso, eu acho que é bem isso, assim. Eu acho que foi uma questão, exatamente esse termo, E, assim, tipo de reconhecimento que a gente teve em volta desse tipo de entrega. e E foi aí tipo. até, Desculpa, foi planejado isso? Uma coisa que vocês pensaram mesmo? cara, assim, pelo que virou depois, não foi planejado, assim. É. E eu acho que, cara, acho que esse talvez seja o maior presente, assim, né? As coisas que você não planeja e acaba sendo, porque eu acho que quanto mais natural, mais original de alguma forma né? Mais real que a gente está entregando aquilo porque a gente gosta, né? Então a Uhum. gente fez ali no começo uma coisa porque a gente queria aprender, porque a gente queria exercitar, testar, enfim, outras ferramentas, formas de tangibilizar visualmente, né? E Uhum. aí, realmente, se não foi algo planejado, mas que quando a gente viu que já engatou assim, aí começou a ser planejado. Aí se tornou parte do plano, né? Exato. Vamos aproveitar isso para chegar onde a gente quer chegar, né? E, e aí, depois, quando vocês vêm vocês começam o Polar, Uhum. vocês pensam nessa mesma estratégia? Vocês tentam buscar algo, tipo, pegar alguma disciplina específica e chamar a atenção disso? Ou como que foi o processo do Polar, assim, o início do Uhum. Polar? Cara, se isso estiver acontecendo, se alguém souber disso, por favor, avisem a gente, porque hoje a gente se propõe a fazer todo tipo de projeto e a gente vem conseguindo trazer clientes que a gente consiga ter esse tipo de trabalho, né? Então, a gente, desde a virada, assim, né, da fusão que a gente teve ali do Arco com Grade, a gente se propôs a fazer maior, tipo, variedade de projetos possíveis, assim. Até às vezes às vezes a gente está falando com algum cliente novo, ele pergunta, mas o que vocês fazem? E aí a gente passa a lista, né? Ó, isso é o que a gente já fez, mas também se estiver fora da lista, pode mandar que a gente também faz. Então, a gente está sempre muito disposto assim a trabalhar. Assim, nós somos designers também no fim, né? A gente não vai fazer uma arquitetura, a gente vai chamar alguém que sabe fazer, Sim. mas sim, assim, a gente sempre vai atrás de fazer, de ter essa variedade mais extensa possível, assim. É Não uma sei se eu coisa respondi a que. sua pergunta. Não, você respondeu minha pergunta, e aí já tem outra dúvida, né? Porque pensando do ponto de vista comercial, até como empresa mesmo, né? Uhum. Muita gente pode considerar isso uma falta de foco ou até de tornar difícil no processo competitivo com outras agências ou estúdios, porque vocês são o estúdio que faz qualquer coisa, saca? Então, eu, tipo, isso que aconteceu com vocês com o Arco, com o Motion, com a Uhum. Manifesto aconteceu com estratégia, né? Uhum. Tipo, claro que em dimensões completamente diferentes, mas o fato de a gente ter se especializado em estratégia permitiu que a gente conseguisse pegar clientes que a gente não pegaria se a gente simplesmente estivesse falando que somos um estúdio de design gráfico, que Sim. fazemos projetos de desenvolvimento de marca e tudo mais, saca? Uhum. Então, tipo, o estúdio pro Polar, tipo, isso não se tornou um problema. Como que realmente, como que é o feedback do mercado, né, para esse posicionamento tão
abrangente, tipo, e que realmente não só é abrangente, mas que busca projetos que sejam multidisciplinares, né? Sim. Eu acho, a primeira coisa que vem na minha cabeça é que nós somos focados, sim, em Uhum. entregar a melhor solução possível. Então, eu acho que esse discurso é muito intrínseco em cada um dos sócios hoje, de entregar a solução mais adequada, seja ali para um cliente pequeno, para um cliente grande, para um cliente do meio muito comercial, para um cliente que quer criar valor de marca, para um cliente cultural. Então, a nossa busca e nosso foco é entregar essa solução, e aí a gente vai fazer o que for necessário para entregar Uhum. essa qualidade e Uhum. executar isso da melhor maneira possível. Então, acho que esse tipo de abertura com o cliente também vem sido bem positiva, assim, de oferecer um escopo vasto de serviços e, de alguma forma, o cliente, eu acho que ele acaba sentindo, acho que ele entende, assim, que a gente vai conseguir fazer o que ele precisa, né? O Sim. que ele tem como objetivo ali, a gente vai conseguir solucionar e ele não vai precisar contratar um outro fornecedor para fazer o site e um outro fornecedor para fazer a embalagem e um outro fornecedor para fazer a marca, porque a Uhum. gente consegue fazer tudo isso junto, ou seja com a equipe interna, seja com parceiro, isso vem funcionando bastante, assim. Cara, eu vou falar o que você não falou e também talvez eu não falaria, mas basicamente vocês conseguem se dar bem mesmo tendo um discurso abrangente de oferta de serviços, porque vocês matam a cobra e mostram o pau. É basicamente isso. Não tem como colocar no português mais direto. Tipo, e eu tô falando isso por quê? Porque eu sei que, por menor que seja ainda a nossa audiência nesse podcast, a maioria das pessoas que escutam são designers ou criativos de alguma forma, que muitas vezes estão começando, ou, enfim, estão no mesmo struggle que a gente, são autônomos ou freelas, ou estão trabalhando, pensando em abrir o próprio estúdio. Sim. E eu queria até te comentar, cara, tem um livro que chama The Business of Expertise, que fala justamente, é um cara que ele chama, acho que é David C. Breyer, não sei se tô falando besteira, desculpa. Depois a gente É que o problema é que ele tá no Kindle, né? Então agora não tem como eu ficar caçando ele, não vou achar. Mas basicamente esse é um cara que ele é um profissional que ele é o expert dos experts. Então, tipo, basicamente ele tem um trabalho onde ele ajuda estúdios e agências e empresas que trabalham com criatividade de alguma forma a elas se posicionarem. Ele é meio que um coach dos estúdios criativos, sabe? E o livro dele é muito interessante, cara. Recomendo para qualquer pessoa. E ele fala. Tem uma hora que tipo, é meio que aquele tapa na cara, mas é muito necessário a gente ouvir. Porque ele fala assim: você pode estar começando o seu estúdio, você tem o seu estúdio, sua agência. Entenda que é o seguinte: se você não for a mesma coisa que estúdios como o do Sagmeister, sabe? Se você não for diferente, se você não for fora da curva, então você tem que ter um pensamento e uma interpretação para a sua empresa de realmente comercial, e você entender qual que é o seu papel no mercado, aonde você consegue encontrar o seu espaço, para você não ficar numa guerra de espada ali. E o que eu tô falando, que eu falei que vocês matam a cobra e mostram o pau, é que eu acho que o caso do Polar é assim, vocês são fora da curva. Eu não acho que, tipo, o que funciona para. Aliás, eu tenho certeza que o que funciona para vocês não vai funcionar para a grande maioria. E é justamente porque vocês conseguem comprovar que vocês têm uma qualidade muito boa de trabalho, tanto em design gráfico, quanto em motion, quanto em web design, ou seja qual for o trabalho que vocês já têm. Como eu disse no começo do podcast, eles têm 5 finalistas no LED Awards, e não é da mesma categoria, gente. São categorias diferentes. Então, eu só queria deixar isso claro aqui, porque muita gente pode estar ouvindo, tipo, às vezes eu já fui esse cara, né? Eu já fui o cara que adorava ficar entrando nos sites dos estúdios gringos, que eu sempre gostei e tudo mais. E beleza, tem que fazer referência, mas conseguir chegar
num nível de trabalho que de fato o trabalho fale por si só, num nível que você não precisa se preocupar tanto com posicionamento e competitividade, essas coisas, são para poucas pessoas. Falei pra caramba agora, né? Nem te deixei nada, não te deixei nenhuma pergunta, foi só uma declaração aqui agora. Sem palavras aqui. Eu não sei nem o que falar agora, acho que ele vai para a próxima pergunta. Então tá bom. Então a minha próxima pergunta para você, já pegando esse rebote, porque, de novo, né? Vocês são um estúdio muito sexy, vocês são um estúdio que é muito conhecido e tudo mais, e uma das coisas que vocês sabem fazer já há muito tempo, até antes do Polar, é participar de premiações. Comecei falando lá do cartaz, né, que vocês fizeram com o Marcelo Siqueira. Como que é isso, cara? Conta para, tipo, eu, por exemplo, eu nunca participei de um concurso. Eu nunca fui lá, me inscrevi. Tipo, como que é esse universo de concursos e prêmios e o quanto isso vale a pena para um criativo ou para uma agência ou um estúdio? Boa. Vou pensar aqui como formular a minha resposta. Que acho que tem alguns cenários diferentes, assim, e eu acho bem interessante todos eles, assim, né? Que tem um que é o concurso, por exemplo, o do cartaz, né? Que é um concurso onde você tem que... ele tem um certo briefing ali, vamos dizer assim, né? Tem um pedido ali de algum projeto e o concurso, assim que o concurso é lançado, você pode criar a sua peça e colocar no concurso, né? Uma peça que é criada para o concurso, como foi o cartaz Bolha, por exemplo. Uhum. Eu acho que essa coisa do MCB, e acho que é muito legal, assim, que eles até têm um incentivo para estudantes, se não me engano, eles têm um desconto na inscrição, alguma coisa do tipo. E eu lembro que na faculdade foi quando eu comecei a querer participar do concurso do cartaz, assim, até como lá atrás uma forma talvez de criar portfólio ou criar projetos, né? E, cara, assim, acho que é um pouco daquela coisa de projeto pessoal de designer mesmo, assim, né? De querer vontade de fazer uma coisa ali para você, uma coisa que você ache legal. Nesse caso é pro concurso do cartaz, mas você vai fazer um projeto ali que você acredita, que você quer testar algum recurso novo, você quer, sei lá, acho que eu pensei nesses concursos como uma forma de testar algo que a gente não consegue ou não tem tempo no dia a dia, assim, né? Com um cliente final, por exemplo. Então, eu lembro que dos cartazes que eu já fiz, teve um que eu tentei fazer com foto, aí teve outro que eu tentei fazer com pincel, desenhei, ficou horrível, não passou no concurso. Aí no ano seguinte a gente estava trocando uma ideia com o Marcelo, e aí, putz, e se a gente fizer um negócio de bolha, imprimir atrás do bolha, e aí dá aquela vontade de querer testar um material. Então acho que isso é muito legal. Assim, pelo que eu sei, eu conheço mais o do MCB, né, que é esse tipo de concurso que você tem que criar algo, e acho que é muito legal que incentiva a produção nacional, né, no fim. Você vai ver quantos cartazes são inscritos anualmente, é uma produção imensa, assim, né, e aí eles começaram a fazer as mostras dos semifinalistas, acho que eles selecionam acho que uma centena de cartazes, e aí tem depois o shortlist e o premiado, mas eles expõem isso, né? Então, eu acho que é interessante porque esse tipo de concurso também gera muita vontade, assim, tanto de designers já autônomos e mais experientes, e também de estudantes, né? Eu acho que esse é o primeiro, que é o do concurso que você tem que criar algo. E aí acho que tem outros dois que são mais premiações ou de alguma forma curadoria. O da curadoria, para mim, que é o mais forte e que eu acho muito legal participar, é o da Bienal Brasileira de Design Gráfico, que eu acho que também, quando estava na faculdade, vi os livros das edições anteriores e, cara, você pensa, putz, eu quero estar aqui, né? Eu quero estar aqui para tá dentro dessa história, dessa produção brasileira, dessa produção nacional, de alguma forma registrada, assim, né? Então, acho que isso é uma coisa bem legal, até penso para um futuro, assim, né? Daqui 20 anos, esses livros vão estar aí, enfim, vai estar catalogado lá de alguma forma, não sei se impresso, digital, sei lá Num como é que vai ser. servidor, né? Provavelmente. Exato. Numa nuvem, vai estar disponível lá.
Então, cara, mas só para antes de você concluir, queria você falou uma coisa que eu achei muito interessante e não sei se talvez você chegando agora para falar sobre participação de prêmio do estúdio, você mude um pouco o discurso, mas eu achei legal que você falou que o que fez você de fato começar a querer participar de concurso foi expressão do seu trabalho, né? Você queria fazer alguma coisa que você acreditava e você não podia fazer para clientes, ou até Uhum. não tinha esses clientes, né? Então você tinha que fazer aquilo através de trabalhos autorais. O que eu acho que, tipo, o que me afastou de alguma forma de prêmios foi o discurso oposto. Foi ver estúdios e agências submetendo projetos para encapsular eles no que eles precisavam ser para conseguir ganhar um prêmio, porque o prêmio ia fazer o nome da agência barra estúdio decolar. Né? Então, Uhum. tipo, esse discurso, tipo, a agência de prêmio, né, te falava muito isso, estúdio de prêmio, Uhum. era um discurso que acabou me afastando um pouco desse negócio de premiação, saca? E eu Uhum. achei interessante que você falou o contrário, mas por favor, continua. Como é que você vê então essa postura de premiação aí como estúdio, assim? Mas acho que é um pouco diferente, assim, quando a gente está falando de um concurso, que nem esse da MCB, né? Que a gente tem que. É, As pessoas criam algo novo para inscrever, e eu acho que o propósito é legal por conta disso, porque aham, é isso, é o concurso para isso, né? Lá você não vai escrever um cartaz que você fez para um filme. aham, Você vai ter que fazer o cartaz com as aham. informações do prêmio e tudo mais, então acho que isso que é interessante. E aí acho que para curadorias e prêmios, como, por exemplo, a Bienal Brasileira de Design Gráfico e, e o prêmio que a gente gosta bastante, que até a gente criou certo afeto, que é o do LED, né, do Latin Uhum. American Design Tem um ali Awards, atrás, né? tem um olho atrás, um Tem um ali rainha. atrás, é. É. E aí eu acho que esse prêmio específico foi bem legal, assim, porque, enfim, tem uma história por trás que eu e a Laís, a gente estava planejando uma viagem e a gente decidiu ir para conhecer o Peru. E aí lá a gente estava escolhendo as datas e viu que ia ter esse prêmio, ia ter uma série de palestras, ia ter o evento da Hum, premiação e tudo mais. A gente falou, pô, então vamos tentar ir nessa data, né, para conhecer o prêmio, enfim, ver como é que é. E aí foi muito legal, assim, que a gente foi para Lima e depois para Cusco, mas o prêmio foi em Lima, né? E aí a gente lá conheceu um pessoal do Rio de Janeiro, conheceu outros designers da América Latina, e foi o primeiro contato que a gente teve, então foi bem legal. E no ano seguinte a gente se inscreveu numa categoria que eles têm que chama Young Talent, que é uma categoria que você se inscreve, você pode inscrever individual ou estúdio, se não me engano, abaixo de 30 anos, alguma coisa do tipo. E aí eles selecionam cinco ou seis candidatos, eu acho, que vão lá no evento e tem eles podem fazer, a gente pode fazer uma palestra no evento do prêmio, né? O prêmio cada ano é de um jeito, mas geralmente são 2 dias de palestra e um de prêmio. O prêmio acontece meio que misturado ali. Mas aí a gente se inscreveu no ano seguinte e foi chamado, e aí a gente foi de novo para Lima, e aí se apresentar, aí a gente apresentou como Estúdio Arco na época, e foi muito legal, então acho que a gente criou muito esse carinho, assim, com o prêmio, pô, de que querer legal. participar todo ano, e aí nesse caso a gente não cria nenhum projeto para o prêmio, né? A gente inscreve os projetos que a gente fez e produziu durante o ano anterior. E eu concordo assim com você, realmente essa questão de produzir um projeto para um prêmio, eu acho que acaba, não sei, de alguma forma ele faz com que o prêmio seja inválido, né? Uhum, Não é um prêmio de um projeto que você fez, né? Você fez um uhum. projeto para o prêmio, então acho que acaba perdendo um pouco a graça, assim, né? Pois E é, pois é. aí e eu acho que das partes mais legais do prêmio, talvez seja depois que saiu o prêmio, você compartilhar com o seu cliente que, pô, olha, o projeto que a gente fez aqui ganhou, e aí o cliente divulga e fica feliz pra caramba. Então,
é bem legal, assim, esse tipo de troca. E aí é isso, assim, acho que tem um pouco da parte dos concursos e das curadorias, um pouco dessa vontade de estar lá de alguma forma, de estar presente, né, nessa produção. E dos prêmios, eu acho que do LED, hoje a gente se inscreve mais projetos nesse prêmio latino-americano mesmo, que também vem ganhando mais importância a cada ano. A gente acredita bastante, assim. É, enfim, eu não sei muito bem, assim, os motivos, acho que são os motivos mais óbvios mesmo, assim, acho que é por conta de divulgação, por conta de reconhecimento, e também quando a gente está falando de negócios, né, um cliente vê que você tem a premiação, ele te considera como um fornecedor qualificado de alguma forma, né, por conta disso. Sim, sim. Como que hoje vocês atendem tipo em modelo de conta ou vocês atendem projetos avulsos? Ou os dois? Acho que os dois, assim, Ah, mas mais projetos avulsos, né. uhum. Hoje a gente faz a revista mensal do Esporte Clube Pinheiros. Então a gente fez o projeto gráfico e faz toda a diagramação todo mês. E aí os outros projetos são mais avulsos mesmos. Uhum. Acho que tem um pouco dessa coisa de conta que vem muito do mercado de publicidade, né? De Sim, construir uma conta, ter o cliente fixo e de sim. alguma forma trabalhar, fazer todas as demandas que ele precisa ali. Se a descrição de conta for essa, ter um cliente e poder suprir as demandas dele, talvez a gente tenha algumas contas, mas a gente tem alguns clientes de forma recorrente com projetos avulsos, né? A gente Então, não se preocupa muito com a semântica do relacionamento, mas é, eles confiam na gente, tá dando certo. é um relacionamento aberto, tá certo. A gente pode ver outras pessoas, a gente pode ver outros estúdios. Ai, ai. Cara, tava olhando aí, eu tô muito curioso. Me segurei até agora para falar desse sua prateleira de livros. Muito agradável. Você tá onde? Está na sua casa? Eu tô na minha casa. A gente montou E aqui um lugarzinho para trabalhar nesse. como é que foi para vocês vocês estavam com lugar físico, não estavam quando vocês começaram o Polar? Sim. é, Até acho que eu vou até voltar um pouco nessa pergunta, assim, voltar um pouco no tempo, que fala muito sobre a junção ali, né, dos dois estúdios para se formar o Polar. Quando a gente começou a trabalhar de forma independente no Arco, lá atrás, a gente conhecia ali também o pessoal do Grade, a gente já era amigo e tudo mais, e aí eles estavam ampliando um espaço que é onde o Grade trabalhava, que é um espaço que chama Platô, que fica ali no centro, Ah, eu na Grande conheço. Metrópole. Conheço Isso. lá, bem legal. E aí eles estavam ampliando e iam disponibilizar mesas, né? E aí casou muito certo, assim. Eu lembro que quando eu saí da onde estava trabalhando, eu saí, e aí já logo surgiu essa oportunidade, aí uns 2 meses depois a gente já foi para lá. E aí lá a gente começou a trabalhar muito junto, assim. Então surgiu ali uma sinergia. é, a gente já se conhecia e foi muito fácil trabalhar junto. A gente um chamava para os projetos do outro até o momento que a gente chegou, putz, é mais fácil juntar, né? Uhum. Então, vamos se juntar aí. A gente continuou os dois estúdios e durante alguns meses a gente fez todo o planejamento do Polar para então lançar em fevereiro do ano passado. E aí, na virada do ano de 2019 para 2020, a gente se mudou para uma sala, para uma sala só nós, né? Que antes lá no Platô era um cowork, né? Uhum. Então, tinham outros estúdios ali também. E aí a gente se mudou para essa sala, ficamos até março ali, finalzinho de março, né? Eu lembro exatamente do momento de estar lá sentado e a gente tomar essa decisão e falar, eu acho que semana que vem vamos ficar todo mundo de casa por tempo indeterminado e
nunca mais voltamos. Mas tá tudo Caramba, certo. cara, vocês ficaram no escritório um mês. A gente ficou, a gente se mudou, a gente fez a mudança em dezembro ali, perto do Ah, Natal, tá. e ficamos 3 meses ali, 3 meses. com todo mundo junto, e aí já teve que ir pro home office. Mas aí no começo foi engraçado, né? Porque a gente falou, quando deu, acho que 2 meses de home office, a gente falou, putz, a gente já tá ao mesmo tempo de casa do que a gente estava no estúdio. Aí deu 4 meses, a gente falou, putz, a gente tá o dobro de casa do que a gente tá, e assim por diante, né? Mas foi muito fácil, assim, essa transição, acho que a gente conseguiu se adaptar muito bem, assim, em trabalhar de casa. Eu Uhum. acho que todo mundo, você e quem deve estar escutando esse podcast sabe como é que é o nosso trabalho e sabe que pra gente, acho que tem esse privilégio, né, de poder trabalhar em casa com conforto e tal. Realmente foi um privilégio mesmo, né? Não sei nem Cara, que com outra. certeza. Tinha muita gente, cara, que meu, se fudeu muito, não tem outro termo. Não tem Exato. outro termo, né, cara? E, tipo, até eu como tava te contando quando a gente conversou antes do podcast, que eu tinha fechado um projeto bem grande, se talvez o maior da minha carreira. No final de fevereiro assinamos um contrato e era um projeto de estratégia, né? Uhum. E, cara, eu sempre facilitei estratégia pessoalmente, né? É tipo aqueles processos de dinâmica, de design thinking e tudo mais, que, mano, a interação pessoal, interpessoal é muito importante. Eu senti a galera, né? Eu tenho que, querendo ou não, eu tenho que arranjar formas de conseguir extrair deles, né, as informações ali. Então, o calor humano sempre foi muito importante. E justo com esse projeto maior de todos, não, vamos aprender a usar o, esqueci até o nome daquele board do Google lá, tá ligado? Usar as ferramentas de facilitação estratégica com uma equipe que vai mexendo tudo junto. Me senti um adulto, um velho, na verdade, aprendendo a mexer no iPhone, assim, né? Em uma semana. Exato. Mas, cara, acho que ainda assim a gente é muito privilegiado, né? Não tem como, Uhum. assim, é uma profissão que vai muito bem. Uhum. E como é que foi para você, cara, o não sair de casa? Você é o tipo de pessoa que, tipo, tô amando, não sei porque era de outro jeito antes, ou você tá foda, assim, você tá sentindo Uhum. a, pre- a- o isolamento, assim, até a questão de não poder sair mesmo. Uhum. Putz, eu acho que eu, no começo, assim, até gostei. É, Mas, enfim, no começo a gente sabe como era, assim, né? Tava em casa sem saber quando ia acabar isso, né? Esperando que acabasse logo, assim, bem no começo, assim, eu digo, primeira semana, né? uhum. E aí eu acho que é aquela coisa, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, quando você começa a entender, fala assim, isso não vai acabar logo, isso está ficando cada vez pior e o pessoal não está ajudando, né? Começa a dar vontade, né? Assim, eu Tá. confesso que eu nunca fui muito de rua assim, mas chega uma hora que dá vontade de sair logo, né? Mas, Lógico, né? Para dar vontade, basta proibir, né? exato, Basta falar que eu não exatamente. posso. É igual tirar doce de criança. Exatamente. Você quer fazer uma criança escovar o dente? Proíbe ela de escovar o dente. Esconde a escova dela, que você vai ver se ela não vai escovar o dente. E eu sei, cara, eu passei por isso. Aí, tipo, eu também no começo eu também tava achando, não, tô adorando, isso aqui tá ótimo e tal. Mas aí depois você Uhum. começa a perceber que você começa a ficar meio estranho, né? Você começa, caralho, mano. Tipo, o que que tá rolando com a minha cabeça? Eu já não, o que que eu tô pensando? Onde eu tô indo? Tipo, calma, mano, eu preciso sair, espairecer, tá ligado? E como é que foi pro estúdio, né? O Polar mesmo. Vocês já tinham acabado de fundar uma empresa, cara. Tipo, como é que foi o baque de pegar junto com o começo da pandemia? Assim, vocês sentiram vocês sentiram isso no comercial, assim, com clientes ou não? Foi de boa? Uhum. Então, acho que
o processo foi bem amortecido, assim, sabe? Tipo, a gente já vinha trabalhando há muito tempo antes. Como eu te disse, a gente passou meses estruturando e planejando o estúdio, pensando em todos os detalhes, em como que a gente ia se posicionar com essa junção, no mercado. Então, esse processo da pandemia pode parecer que foi muito rápido, né, desde o lançamento, que foi a hora que a gente divulgou oficialmente, mas a gente já vinha trabalhando há alguns meses antes, já em diversos projetos juntos com a Uhum. equipe que já era Polar, né? Então, a gente conseguiu seguir bem, assim, no começo, até foi interessante, assim, né? A busca a busca mudou, né? Uhum. O objetivo dos clientes passaram a mudar. A gente começou a ter uma procura, por exemplo, de e-commerce, de site, de Uhum. clientes que não estavam preparados para a Uhum. pandemia, e aí chegou ali aquela coisa e falou, putz, eu preciso vender o meu produto, né? Então, a gente também se adaptou de alguma forma a esse tipo de projeto, como otimizar esse tipo de serviço, porque começou a ser mais recorrente, né? E aí, acho que teve uma época também que, enfim, nos meus pensamentos, a gente fica em casa, fica pensando horrores, né? Mas fiquei pensando assim, putz, tem um pessoal querendo refazer a identidade. Aí eu fiquei, putz, mas por que que o cara quer fazer, né? Tipo, o que a pessoa tá pensando, né? Então, não sei, eu ficava viajando, assim, Você que é disse uma... tipo de clientes que queriam refazer a própria identidade, e aí Exato, você estava se perguntando se era o momento para tipo trabalhar isso e tudo mais. exato. E Uhum. aí eu pensava, putz, eu acho que é meio que nem restaurante quando vai reformar, assim, né? Tipo, ele vai escolher um mês que vai ter menos, Ah, ele vai escolher um mês que ele vai menos receber gente para ah, poder reformar, para poder perder o mínimo possível. ah. Então, acho que teve muito esse pensamento, e a gente viu até marcas grandes, né? Acho que está agora uma onda de marcas se atualizando, e eu acho Sim. que teve muito esse pensamento, assim, não sei, posso estar É. errado, mas de, putz, já que está parado, vamos olhar para dentro. Ah, cara, eu Vamos acho que um grande pensar. exemplo, o grande exemplo disso foi o que eu te contei, né? Esse projeto grande que eu peguei, quando a gente fechou o projeto, era de um rebranding, né? De uma marca grande, que eu ainda Uhum, não posso revelar, mas quando a gente fechou o projeto, cara, era um projeto de 4 meses, 3 meses, 4 meses. Começou a pandemia, e aí eles tomaram a decisão: vamos usar a pandemia então para adiar o lançamento da nova marca e poder fazer um projeto mais robusto. E aí eu quero para ser 4 meses, virou 12. E é um projeto de reestruturação de marca, né? E assim, por mais que eles ainda não tenham lançado, o pensamento foi justamente esse que você teve, sabe? Tipo esse pensamento de restaurante. Tipo, não, vamos aproveitar esse hiato, né? uhum, E vamos reestruturar a casa, né? sim. Então, eu acho que isso aconteceu muito, pelo menos assim, do meu lado, pessoas próximas de mim, do design, todo mundo falou que pro design a demanda só aumentou, assim, tipo, né? Não estou falando que agora com a pandemia, tipo, duplicou a demanda. Não, mas ela se manteve rolando e até um pouco mais, né? Uhum, Porque as empresas que continuaram faturando durante a pandemia, que tiveram diversas empresas que continuaram faturando, principalmente como você disse de e-commerce na internet e tal, uhum, elas deram all in, né? Então você vai fazer tudo agora. Ao mesmo tempo, aquelas que talvez o negócio tenha sido um pouco mais impactado, mas por elas terem uma saúde financeira maior, elas se concentraram para arrumar a casa, sabe? Então, uhum, de um jeito ou de outro, a demanda pelo nosso trabalho, ela existiu, saca? Então, sim. e aí eu queria até aproveitar para te perguntar, né? Já que vocês são o estúdio do Motion, brincadeira, brincadeira, multidisciplinar, galera. Como que você está vendo hoje o mercado do motion? E aí, de novo, né, aquela confusão, o que que é motion, né? Animação, mano, esse motion graphics, eu entendo. E aí, tipo, eu tô te fazendo essa pergunta por quê? Porque
Eu assisto pouca TV, mas Big Brother me fez assistir comercial de TV, tá ligado? E aí eu percebi que, cara, tem muitas propagandas, muitas marcas utilizando os recursos de motion graphics para fazer propaganda na TV, né? Aquilo que antes era uma coisa super de cinema, de efeitos especiais e não sei o quê, agora está uma Uhum. coisa muito mais simples, né? Um design mais gráfico mesmo. O próprio Nubank, né? Que fez o trabalho todo. Tipo, eu vi propaganda não, o Nubank eu vi a retrospectiva que eles fizeram toda desde o ano passado, que foi toda de motion também. Agora, PicPay, né, é só design gráfico, né, e essas animações gráficas e tudo mais na TV mesmo. Então eu fiquei tendo curiosidade, assim, vocês que estão aí do outro lado, né, recebendo demanda por projetos assim, como que tá o mercado de motion? Sim. É, putz, vou até dizer assim que acho que nos últimos tempos a gente acabou fazendo mais serviços de outras disciplinas do que de motion mesmo. Mas um pensamento que eu tenho muito sobre essa questão dessa animação mais gráfica, principalmente agora na pandemia, Sim, é que é uma animação que é extremamente mais barata, né? Quando você compara, você pagar um estúdio para desenvolver um filme ali inteiramente animado, que às vezes é uma ou duas pessoas que vai produzir, e quando você compara uma filmagem de set, seja de estúdio, com câmera, modelo, sim. enfim, não vou nem listar aqui que a gente já sabe Catering. o tamanho de quantidade de custos que existe nisso, né? É, E fora isso, né, pandemia. Como é que você sim, vai sim, fazer uma produção dessa no meio da pandemia? sim. Então, eu acredito que muito dessa visualização mais mainstream, assim, né, do motion graphics veio muito por causa de custo mesmo. Sim. Tanto de custo quanto da questão do distanciamento social, né? Acho que é algo que soluciona, e eu acho que hoje está gerando engajamento, porque acho que as pessoas estão mais acostumadas a ver isso de alguma forma. A Uhum. gente vê, por exemplo, eu gosto muito de pesquisar assim primórdios do motion graphics como animação de gráfico mesmo e não de animação tradicional que a gente está vendo. E Como, lembro calma, calma, até calma, que calma. Pera aí, do que você está falando? Como essa animação de gráfico mesmo? Você está falando que os caras é animavam tipo no animação papel? tipo, animação muito antiga. Eu digo isso porque quando a gente foi dar uma aula de animação lá na Miami Med School, e aí a gente criou ali todas as aulas e tudo mais, e a primeira aula era sobre essa história da animação motion graphic design, se é Uhum. que a gente pode dizer. E aí é muito louco ver aquelas animações lá da década de 50 ou menos, assim, não me lembro de cabeça Uhum. agora, eram feitas de letras cortadas à mão, stop motion, e a letra fazia um caracol, e se você olhasse isso hoje, você fala, porra, que foda, o cara fez na mão, o É, mano. cara fez Tô na mão ligado, mesmo, tô sabe? ligado. Tô ligado, tipo, eu era, tipo, eu gostava muito de ver o documentário e ver como que era feito os desenhos da Disney mesmo, que eles Uhum. faziam que era sketch mesmo, naquelas folhas folha sobre folha sobre folha sobre folha, né, e o personagem fazendo movimento. Eu sempre fui vidrado nesses negócios, cara, sempre fui vidrado, sempre gostei, eu vim do desenho de papel, né, eu sempre gostei de muito desenhar. Uhum. Então, e o era isso também que, tipo, Então, que eu te ia fazer encantava? então, eu ia fazer um gancho que era. Eu tava pensando, por que que eu falei isso, né? Mas que eu ia fazer um gancho que acho que essa primeira animação que eu achei pela pesquisa, eu entendi que foi a primeira animação mesmo de tipografia, que não era só aquela entrada de título, sabe? Por Ah, exemplo, no cinema mudo, que tinha aquelas entradas de texto, uhum, que era uhum. tático, né? Era um texto, Sim. saía e voltava. E essa foi a mais antiga, assim, que eu achei que era o texto em movimento mesmo, assim. E Ah, aí eu acho que isso foi evoluindo muito e veio muito do cinema e depois passou muito para novela, né? Eu não sou muito verdade. TV aqui em casa, eu nem tenho TV, TV aberta. TV aberta, nem TV a cabo, nem nada.
Também não. Então nem assisto muito, mas às vezes, quando vai, enfim, lembro de estar na casa da família, ou fora na rua também, lembro de ver entradas de novela, Sim, super motion graphics, super bem trabalhado, e tudo mais. sim, sim. Eu acho que com o tempo isso passou a ser mais utilizado, e aí hoje casa muito bem, né, com a situação que a gente vive hoje. Sem dúvida, sem dúvida. As entradas das novelas da Globo, né, era uma coisa que, cara, marcava muito. Eu lembro desde Uhum, pequeno também, essas coisas ficam na sim. gente. E então, basicamente, o que você me disse é que realmente essa parte do mercado de motion, principalmente essa mais gráfica, ela está aquecida por diversos motivos, inclusive o motivo de ser mais econômico, mais fácil, até mais rápido, né? Eu imagino, né? Você não tem que ficar gravando e tudo mais. Tenho um amigo que tem produtoras, né? Que faz trabalho com foto e tudo mais, e é aquele negócio que você falou, né? Só para você montar o estúdio, montar o cenário e tudo mais, é bastante trabalho, né? Vocês fizeram Uhum. aquele projeto para aquela é um banco digital, aquele neon? Isso. Ah, então, cara, fantástico aquele estilo gráfico, né? E tipo, resolve muito o problema, principalmente dessas marcas que SaaS, né? Que tem serviços digitais e tudo mais, para você humanizar o sistema, né? E você até ensinar o usuário como o que ele tem que fazer dentro da plataforma. É um recurso Uhum. muito útil para isso, né? Além de também muito produtivo do ponto de vista da execução, né? Como eu queria te perguntar desse projeto da Neon, se tu quiser falar dele, fala também, não tem problema, mas eu queria te perguntar assim, da tua carreira, cara, qual foi o projeto assim que mais te marcou? Putz, pergunta difícil. É, Vou pensar um pouco. fica à vontade. Mas enquanto isso, eu vou falar de Neon. Fala da Neon. De Neon, acho que foi um projeto que a gente estava até bem ansioso, assim, para poder divulgar, que acho que tem também um carinho super especial aqui dentro, que a gente já vem tem uma relação com o banco há um tempo, e no começo a gente produzia exatamente o que você comentou, esses vídeos que era mais para mostrar uma feature nova do aplicativo, uma função ali, e a gente foi evoluindo lá a nossa relação com o pessoal de marca mesmo da Neon, e até chegar ao convite da gente poder desenvolver o universo visual e repensar, né, toda a parte gráfica. O logo se manteve, a gente fez um pequeno ajuste, um refinamento ali, mas se manteve por conta do quanto que ele já era reconhecível, né, pelo público. Mas foi um projeto bem parrudo, assim, bem interessante, com entregas bem diversas e muito focado em produzir é, com foco muito no dia a dia da produção da equipe de design da Neon. Então, todas as coisas desde o início, assim, foi muito pensado em como deixar mais fácil de usar, em como aquela regra, quando a gente estava criando as regras, putz, talvez isso aqui complique, isso aqui vai ajudar, vai facilitar, a gente pode deixar isso aqui pré-setado, pode deixar isso aqui pronto, essa conta de margem pode ser mais fácil. Então, tudo isso foi muito pensado assim para criar um documento para eles executarem lá no dia a dia. E está sendo muito legal ver isso hoje na prática, assim. Estão conseguindo executar? Sim, sim. Eles têm uma equipe bem legal lá Ah, dentro, legal. estão executando, enfim, com o passar do tempo a gente vê, né, coisas novas surgindo, mas acho que Lógico, natural. é necessário, sim. Sem dúvida. Se alguém um dia me falar que a marca tá do jeito que tá no manual, tem alguma coisa errada, porque não pode estar, né? A marca Não, tem que evoluir. sem dúvida. Então, corretíssimos, assim. Mas sobre o projeto preferido, eu acho que eu vou falar da Círculo 1, assim, que foi um projeto também bem especial. Foi um dos primeiros projetos que a gente pegou lá no Estúdio Arco, ainda, quando era só eu e Laís. É um projeto para uma oficina que faz customização e restauração de motos, motos clássicas e motos novas, mas
tem muito o universo da moto antiga, né? E foi muito legal porque, enfim, eu tenho uma paixão enorme por esse assunto. Meu pai, eu herdei isso do meu pai, dessa paixão sobre as motos. E aí foi, cara, poder fazer uma identidade de uma oficina que restaura motos antigas foi um deleite, assim, né? Pô, Então, que toda a legal. pesquisa gráfica, toda a conversa com o cliente também era um conhecido e a gente conseguiu ter uma conversa muito aberta de entender os objetivos dele como marca, porque quando você pensa numa oficina, né? Você não vai pensar numa marca da oficina. A oficina é oficina, chamou oficina, não tem É nem nome. verdade, é Entendeu? verdade. A moto é oficina. Muito bem Então, observado. construir todo esse universo da Círculo 1 foi muito legal e foi muito prazeroso, assim. É um projeto que, se você for ver o escopo, ele é bem simples, né? É a identidade visual ali. E aí, Aham. depois também a gente desenvolveu a identidade verbal e o site da Círculo 1. A identidade verbal a gente fez com um super parceiro também, o Pedro Castelli. E, putz, cara, ver a oficina lá funcionando hoje dá aquele calorzinho assim no coração. Ah, Acho que da que hora. eu gosto muito, tanto por conta do assunto, tanto pelo visual, assim, pelo resultado e pelo que a oficina como marca quer passar. Então, tinha Sim. toda uma história de criar um ambiente que seja confortável para a família que tem interesse no assunto, que crie um clube que pudessem, enfim, eles combinam encontros de moto, passeios e Putz. tudo mais. E aí a gente também passou um tempo atendendo, acho que daí eu posso dizer que foi uma conta. A gente passou um tempo fazendo alguns materiais gráficos, então a gente fez camiseta, fez boné, fez bandeira, fez Merch. chaveiro, foi, Fez o merch todo. fez o merch todo, fez tudo customizado e foi bem legal o processo. Pô, cara, eu acho fantástico isso, porque uma vez eu vi uma palestra do Collins, do Brian Collins, fundador da Uhum. Collins, que ele fala isso. Ele falou, cara, relaxa um pouco com correr atrás de ganhar dinheiro com design, porque a chance de você ganhar, a chance de os projetos que você mais gostar, você não ganhar tanto dinheiro assim é muito grande. Ele falou que não existe uma correlação entre retorno financeiro e prazer no trabalho que você está ali executando. E ele falou isso, ele falou, cara, os projetos que eu tive mais prazer de tocar na minha vida são os projetos que, tipo, foi do amigo, ou foi daquele restaurante que tinha na esquina da minha casa, que eu conhecia a família, e, tipo, eu gostava do que eles faziam, e era uma comunidade, eu fazia parte da comunidade que a marca já tinha, e é o que você está falando, né, cara? Você já sentiu lá, além de você ter também toda essa identificação com a proposta, por gosto pessoal e familiar, você consegue entender muito mais fácil a comunidade, né? Você consegue Sim. observar muito melhor ali aquelas pessoas que vivem aquela marca e aquele estilo de vida e tal. E Uhum. então, eu sei bem o que você está falando, cara. Sei bem o que você está falando. Eu tenho que é um projeto meu que é a mesma coisa, tipo, eu tenho ele com muito carinho e simplesmente porque é uma coisa que eu gosto de fazer desde pequeno, sabe? Tipo, e eu conheço os donos e a gente é amigo e tudo mais. Mas agora a gente chegando no final do nosso papo, cara, eu queria te fazer uma pergunta. Não sei se ela vai ser uma pergunta com uma resposta longa ou não, mas por que da bolinha de tênis? Olha, essa pergunta já escutei várias vezes Eu imagino. e não sei se a resposta vai ser tão empolgante. Algumas pessoas Normal. já viram, Eu imaginei que não fosse. algumas pessoas já viram que a gente, eu lembro lá no começo do Polar, a gente fez aquele Q&A lá e aí perguntaram isso também, e a gente respondeu. Mas, putz, foi de um processo muito. Eu lembro, eu tava ouvindo os podcasts também, eu vi que, acho que foi o Matheus, do primeiro episódio, que ele Hum, falou que era bem reckless, né? Eu acho que foi um aham, processo bem reckless, assim, nesse sim. sentido.
Caótico, né? Acho que mais na intuição ali. A gente Uhum. estava procurando uma cor, assim, pro estúdio. E aí, quando a gente achou essa cor, a gente falou, putz, essa cor é a cor de bolinha de tênis. E aí ficou. Aí essa foi a decisão, assim. É, e aí a gente falou, putz, vamos trazer isso como um elemento. E aí a gente fez as fotos, né, com as bolinhas Uhum. de tênis e trabalha isso espalhado no site. Esses, Hoje em dia, cada um dos sócios tem um saco de bolinha de tênis que sobrou de todos os ensaios em casa, é, mas cara, eu acho muito legal o negócio de ter um emoticon, velho. Né? Tipo, tem um emoticon que é o símbolo, o logo da marca e tal. É muito fácil nessa. Tipo, eu venho falando nos. Eu tenho um quadro de notícias, né, sobre design e branding no meu Instagram, e eu venho falando de vários rebrands e tudo mais. O que a gente vê é marcas querendo se atualizar para a comunicação digital. Então, tipo, até o ponto frio agora, né, que o Pinguim se transformou em 2 pontos e num sinal de maior, que é justamente para ser nativo digital. Né, o próprio UOL também, agora nesse rebranding, ele também tem um jeito de se comunicar digital, que é com símbolos. Então, quando casa assim, cara, que tem um emoji no caso de vocês, e aí vira um deleite, né? Porque aí no site de vocês, toda vez que você passa o mouse em cima de um link, aparece o emoji. Aí vira para quem é designer, entendeu? Isso vira uma delícia, cara, uma delícia. é, Mas eu queria saber, mas eu tinha certeza que não tinha assim nenhuma explicação espiritual. Falou, não, cara, eu sabia que a gente pensou, ficou legal. Pô, puta cor da hora, fica legal no contraste no preto, fica da hora. sim. E aí é bom que já tem várias coisas prontas, né? A gente vai postar alguma coisa, já bota a bolinha lá. O É, favicon do site já é a bolinha já também. é Favicon, puta. Já Esses, nos de- apropriamos. esses pequenos detalhes que todo empresário designer fica se degladiando de noite, né? Tipo, foda-se o modelo de negócio, mas como vai ser o Favicon, velho? Tipo, o Favicon podia ser da hora, né? Podia ter alguma coisa. Tô ligado como é isso, Exatamente. meu querido. Essa angústia a gente não passou. Cara, muito da hora esse papo com você. Eu poderia ficar aqui horas aqui, ó, perguntando, começando, falando sobre projetos, sobre clientes específicos, mas eu tenho certeza que já foi rico o suficiente para qualquer pessoa que esteja nos acompanhando. Legal, que Eu realmente me sinto um privilegiado aqui com esse projeto que é o podcast, de ter oportunidade de falar com pessoas que eu admiro. Isso é muito verdade, velho. Tipo, se um dia eu receber para fazer isso aqui, vocês já saibam que eu já estou falando antes de receber, que eu vou ser uma pessoa muito feliz. Porque é muito prazeroso você ter a oportunidade de trocar essa ideia. Pra quem está ouvindo aí, para vocês terem uma ideia, eu e o Ronaldo, a gente já tinha se esbarrado em algumas oportunidades para ver se a gente fazia projetos juntos, mas muito, muito distante, assim, né? Temos esses colegas em comum, assim, mas é um cara que, tipo, eu admiro o seu trabalho há alguns anos já te acompanho, mas nunca tinha conversado com você, né? Então, o podcast tá meio que criando essa rede, essa forma de eu me aproximar das pessoas que eu sempre acompanhei e admirei. Então, eu fico muito feliz de poder falar com você e fico muito feliz por você que escutou ou assistiu tudo isso aqui, porque, gente, como eu disse no começo, não é besteira. O Estúdio Polar realmente é um dos estúdios mais expoentes da atualidade no Brasil. Então, vocês estão tendo a oportunidade de ouvir aqui um dos sócios, o fundador, falando um pouco sobre o trabalho deles e tudo mais. Então, agora eu queria só, cara, abrir o mic aí para você passar aí os links, como as pessoas podem encontrar o Ronaldo, como elas podem encontrar o Polar. E também queria já fazer uma estratégia um pouco capciosa aqui, já vou jogar você no fogo, mas queria te pedir já para você fazer a ponte, que eu também quero conversar com a Laís, também sempre admirei o trabalho dela e acho importante também trazê-la aqui para falar de não só do Polar, mas também para contar a história dela. É uma profissional que eu sei que também tem bastante gente que admira o trabalho dela. Então, você vai fazer essa ponte aí para mim, cara.
E me conta Pode para a galera deixar. como as pessoas podem encontrar vocês. Putz, o meu pessoal do Instagram é @RonaldoAV, tipo aquela entrada de TV antiga, AV. E do Polar é @polar.ltda, que é também o link do site. Isso também é muito satisfatório para qualquer designer, gente. Olha, o handle do Instagram é a mesma coisa que o site, cara. Isso é muito da hora, é muito gostoso, muito intuitivo, muito fácil de encontrar. Então tá bom. Então, Ronaldo, muito obrigado, cara, mais uma vez, tá? Foi um prazer falar contigo. Conta comigo porque vocês precisarem. Quando a gente puder se encontrar fisicamente, vamos promover esse encontro. Eu quero levar esse podcast para o presencial, né? E aí, quando a gente puder se encontrar, a gente grava mais um episódio. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Boa. Pessoal que Eu está que me ouvindo, agradeço. por favor. Eu só queria agradecer aqui também pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade legal de poder falar enfim, com todo mundo que estiver ouvindo aí, né? Sim. Acho que quanto mais a gente conversa e mais a gente se abre de alguma forma, a gente cria mais conexão e E a enfim, profissão a nossa profissão só vai se beneficiar, entendeu? É isso, tipo, o meu intuito, exato. falo isso todo episódio, eu vou continuar falando até o final. O intuito do podcast sempre foi para meio que desmistificar essa panelinha que sempre rola dentro da indústria criativa, onde tem grupos mais fechados, as pessoas não se conectam muito, né? É raro às vezes que isso acontece. E então a ideia do podcast foi para isso, né? Para a gente trocar essa ideia, tipo, abrir o jogo, aproximar mais tanto os profissionais que estão na área há mais tempo, que têm trabalhos, que fazem trabalho com marcas grandes e tudo mais, mas também dar acesso para toda a indústria do design de autodidatas que estão estudando em casa sozinho, que almejam um dia conseguir trabalhar talvez até no Polar ou outros estúdios. Então, esse é o intuito. Eu acho que o design como um todo, a criatividade, a criação, né, como um todo, ganha muito com essa troca aqui. E é por isso que eu estou aqui fazendo isso e vou continuar fazendo. Falou disso. Então, beleza. Ronaldo, obrigado mais uma vez. Cara, uma ótima noite aí para você. Obrigado por ter dedicado tempo para gente. Matheus, obrigado, meu produtor, por ter ficado aí acompanhando nós. E, pessoal, obrigado vocês pela audiência. Encontro vocês no próximo episódio de Marcados. Bom, se você quiser minhas mídias sociais, você já deve saber, mas é André, 2 Lona no Instagram. No YouTube é só você buscar por André Lona que vai aparecer o meu canal. E é isso. Valeu, gente. Até semana que vem. Valeu.